Hey yo, como é que você tá? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mini Prosa, lugar onde a gente usa as narrativas para compreender a si mesmo e o mundo ao nosso redor. Meu nome é Guilherme Makoto e hoje a gente vai falar de um livrinho supimpa, aquele livrinho filosófico que faz a sua cabeça explodir. Estou falando de O Cão do Filósofo, de Raymond Gaita, olha aí. Não se esqueça de curtir, comentar e ativar o sininho da notificação. É isso aí, vamos embora falar desse livro maroto. O Raymond Gaita, ele é um autor alemão, na verdade ele nasceu na Alemanha, só que quando ele tinha 4 aninhos só, ele e a família, eles se mudaram para a Austrália, né? E foi ali que eles se estabeleceram. Isso aí foi no final ali de 1950. E uma particularidade do Raymond Gaita é que ele é professor de filosofia. Então, as reflexões dele vão muito fundo ali, principalmente nas questões morais, as questões éticas. Como diz a orelha do livro, Raymond Gaita é professor de filosofia moral no King's College, Universidade de Londres, e professor de filosofia na Universidade Católica da Austrália. Tem uma feira aqui na minha cidade em que existe uma barraquinha entre aquelas barraquinhas de pastel, as barraquinhas de fruta. Tem uma barraquinha que vende livros usados. E eu sempre apareço lá, dou uma olhada pra ver o que tá tendo. E eu achei isso aqui, eu olhei a capa e falei, rapaz, que bonito, né? O Cão do Filósofo. Deve ser um livro de contos, tal. Eu vi aqui na contracapa aqui, contracapa não, na parte de trás do livro, falando todas as críticas positivas, a galera falando bem. Falei, bom, deve ser um livro de contos, né? E um deles deve se chamar O Cão do Filósofo. Na verdade, O Cão do Filósofo é um conjunto de textos em que o Raymond Gaita ele vai fazer uma série de observações, reflexões filosóficas aí sobre a nossa relação com os outros animais, né? E a nossa relação com a natureza. E aí ele vai misturar muitas vezes relatos pessoais dele, das experiências que ele teve com os animais de estimação. Ele vai citar alguns cachorros, o gado, ele teve uma gato, eu não lembro se é um gato ou uma gata, uma cacatua ali que ele teve também. Então é bem legal observar as reflexões filosóficas que ele consegue tirar desses encontros, que são sempre muito marcantes na maneira como ele narra. Quando eu comecei a ler, eu percebi isso, eu falei, ok, é um livro de filosofia. E é bom, cara, livro de filosofia é bom, porque eu tenho a sensação que eles fazem rachaduras, fissuras na sua cabeça que instiga você a refletir, né, sobre o mundo, sobre as coisas ao nosso redor. E esse livro ele faz isso muito bem. Essa é uma missão que o cara conseguiu executar com sucesso aqui, da gente ficar realmente refletindo nossa relação com a natureza e os animais. Ali, quando eu passei, acho que da página 30, o negócio começou a ficar denso. Eu percebi que os textos estavam ganhando mais camadas de interpretação. Mesmo o livro ele tendo essa proposta de ser acessível, a gente sente que as discussões são densas. O tempo que eu tive para ler, eu sinto que não foi suficiente para mim absorver tudo o que esse livro tem a oferecer. Eu terminei ele achando que eu retive pouco do conteúdo dele, sabe? Ao longo do livro eu comecei a tropeçar ali em algumas das reflexões, não consegui encadear tudo certinho, sabe? E aí eu ficava sentindo que eu acabava um dos textos e algo estava faltando. Sempre que possível eu voltava para ler, isso fazia com que eu demorasse mais tempo. Mas mesmo assim, gente, eu sinto que eu não retive tudo que esse livro tem a oferecer. Eu acredito que seja normal, né? Até o próprio autor comenta no prefácio que ele incentiva que você leia mais vezes, né? Releia os parágrafos, as partes que você não entender, as partes realmente filosóficas ali. E eu acho que isso é bem natural, porque eu me lembro dos textos da faculdade, esses textos mais complexos, mais difíceis, que envolvem bastante teoria, eles acabam sendo realmente mais trabalhosos de ler. Só que conforme você vai lendo e vai tentando entender o que a pessoa que escreveu quis dizer, a gente começa a entrar em uma sintonia ali, né? Isso é bem legal, é uma experiência que eu acho que só esse tipo de texto consegue oferecer. Aqui eu decidi puxar algumas das reflexões e jogar aqui para você ter realmente a sensação prática do que o Raymond Gaita traz aqui pra gente, sabe? Correndo o risco de ser muito simplificado, de eu não conseguir arcar com toda a carga filosófica do que ele trouxe.
mas o meu objetivo é mais mostrar para você algumas das indagações. Um dos textos que me chamou muito a atenção se intitula Locais Sagrados. E nele o autor vai começar a discutir, a relatar as experiências dele quando ele costumava fazer montanhismo. Talvez ele ainda faça, não sei. Mas como era a sensação de escalar uma montanha, o que ele e os outros colegas montanhistas achavam da sensação de enxergar aquela paisagem, entrar em contato com a natureza, sabe? Ele começa até a descrever algumas cenas assim que são bem arrebatadoras, assim, que ele olhava para aquele vale assim inexplorado, a uma montanha muito alta, o cara lá de cima olhando aquele vale todo ali iluminado pelo sol, dava de alguma forma uma sensação de se reencontrar com a sua humanidade. E a partir disso, ele vai dizer que muito do montanhismo, muito do elemento central de você ser montanhista, de você escalar essas montanhas, é encontrar essa humanidade. Nós, seres humanos, a gente também tende muito a entregar, né, para a religião esse papel de nos encantar com essa gratidão pela natureza e pelo mundo. Só que é possível, segundo ele, a gente sentir essa gratidão através não de um mecanismo que envolva a natureza ou uma religião propriamente dita, mas é possível você conseguir, sem esses elementos, sentir essa gratidão. Outro ensaio bem impactante, ele é intitulado Como Pôr um Cachorro. E nesse texto, o Raymond ele vai contar da história quando a família dele ali teve uma cadela, né? Ele, a esposa, os filhos tiveram essa cadela chamada Gypsy, e ela sofreu um acidente terrível, né? Foi muito louco, tinha um bêbado andando na rua, o cara tropeçou em cima da cadela. Foi assim, ela se machucou muito, né? Parece que até quebrou algumas patas ali. E eles levaram ela pro veterinário e constataram que era necessário realizar uma série de procedimentos para que ela conseguisse voltar a andar normalmente. E ele começa a refletir, colocando isso em oposição a uma outra reação que ele teve com a gata dele, né? Ele também tinha uma gata, se não me engano, chamava Tosca. É um nome engraçado assim, pra gente aqui, né? Tosca. Mas essa gata, ela uma vez brigou com essa cadela chamada Gypsy e ela saiu muito detonada, essa gatinha. E nesse momento que ele viu a gatinha detonada, ele chegou a pegar uma pá e ir em direção a ela para sacrificar o animal. E aí que, a partir desse balanço, ele traz outras coisas também, mas o que eu consegui enxergar de essência é esse balanço entre, putz, a minha cadela quebrou a pata, o veterinário falou, havia dito que seria necessário uma série de cirurgias, o dinheiro ia ser bem caro, ia custar caro essas cirurgias, e que talvez, no estado que a cadela se encontrava, muito quebradinha e machucada, talvez fosse até considerável a gente fazer um sacrifício ali. Ele, Raymond Gaita, se negou, ele estava disposto a trabalhar incessantemente para arrecadar dinheiro para conseguir fazer a cirurgia da cadela Gypsy. Enquanto isso, pro gato, naquele instante que ele viu o gato todo machucado, ele não hesitou em pegar uma pá e ir lá realizar o sacrifício. No fim das contas, ele não sacrificou a gatinha. Mas o interessante aqui é essa discussão entre será que nós, seres humanos, por que nós tratamos, né? Essa relação é meio absurda. Por que a gente trata um cachorro como um membro da família, um gato talvez como um membro, ou talvez como só um anexo ali, né? Não sei. E as vacas e os pássaros, por que a gente não trata eles da mesma forma, né? Pensando até, ele até vai citar, no caso das fazendas, tem crianças que vivem em fazendas em que elas têm uma amizade muito forte com o carneirinho, ao mesmo tempo que eles comem carneirinhos, né? Pra fazer, sei lá, ensopado, fazer churrasquinho de carneirinho. Então, essa relação, porque como é que pode a gente destoar tanto de um animal para o outro? São características objetivas que aquele animal tem, que faz a gente ter mais afeiçoamento, faz a gente ter mais distanciamento, porque até então, tanto a gata quanto o cão constituíam parte da família, né? E por que ele
hesitou em fazer o sacrifício de um e não de outro. Como todo bom livro de filosofia, a gente sai com mais perguntas do que respostas, mas eu não me lembro em qual texto que ele fala de uma coisa que me marcou muito, uma coisa que ficou comigo mesmo, assim, que eu falei, nossa, isso aqui é uma das poucas certezas desse livro. Não sei se ele queria que fosse uma certeza, né? Mas pra mim ficou aqui comigo. Ele vai falar que o mundo, o universo é uma espécie de teia de significados, uma teia muito delicada e muito complexa. Essa teia de aranha que ela é difícil de a gente entender. Normalmente o que a gente faz é reduzir. A gente trabalha na redução do conteúdo, na redução da complexidade, para a gente poder entender aquilo ali, para a gente poder, às vezes, até argumentar em cima, explicar alguma coisa. Porém, essa dimensão ela não pode ser excluída, né? Eu acho que até se a gente for pensar no campo político, no campo, sei lá, da política, da filosofia, das artes, enfim, se o universo é essa teia tão complexa, tão intrincada, o ato da gente reduzir pode muitas vezes ser prejudicial, né? E é muito comum a gente ter, é muito natural a gente ver essas tentativas acontecendo nos lugares mais diferentes, no congresso, na sua sala de aula, aonde for. Então, essa tentativa de simplificar, ela pode ser perigosa, né? O autor não vai falar exatamente desse tema num texto, mas ele usa essa analogia para argumentar. Então achei bem legal isso, né? Porque a vida é isso mesmo, tem várias existências dentro dessa teia que estão além, assim, do nosso entendimento moral, no sentido de que qual é a minha capacidade de julgar tal situação, né? Julgar sem simplificar, sem atar as arestas, sem cortar as arestas, parar as arestas e falar, não, é 8 ou 80, sabe? Então, na verdade, não é 8 ou 80, né? É muito mais complicado, é muito mais complexo. Eu achei legal essa passagem, é uma coisa que ficou comigo, assim, eu fiquei pensativo, falei, caramba, eu acho que isso aqui faz sentido a gente refletir. Muito obrigado por ter assistido, esse foi mais um episódio do Mini Prosa. Quinta-feira que vem estamos de volta com mais leitura. Vou pedir, por gentileza, para você não deixar de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar recebendo aí todas as novidades, beleza? Mas, no mais, muito obrigado, volte sempre, tenha um dia maravilhoso e a gente se vê na semana que vem, beleza? Muito obrigado, falou!